A todos, eu Edson Minami, retomando mais um vídeo da série Teologia da História, né, série em vários módulos, 6 módulos. Né. E hoje, gente, o módulo 4 é para tratar propriamente sobre Teologia da História, os autores, filósofos, historiadores, que refletem teologicamente a história da Igreja. Né. E hoje eu queria falar de um autor que, de uns tempos para cá, ganhou um espaço especial assim, na minha atenção, que é o Henri René Marrou. Né? Marrou, né, nascido no começo do século XX, foi professor da Sorbonne, né, Universidade de Paris, e ele teve uma atuação muito forte, muito grande dentro da ação católica francesa, a Action Catholique. Né? E por volta de 1935 ele começou a trabalhar num livro sobre teoria da história. Né? Claro que uma teoria da história de visão ou de roupagem católica. Né? Isso no seu livro Sobre o Conhecimento Histórico, transparece em várias passagens. O livro sofreu vários acréscimos, né? Sendo que a versão final se deu logo depois da Segunda Guerra Mundial, no final dos anos 40. E eu vou falar daqui a pouco algumas passagens sobre o conhecimento histórico. O que eu posso falar assim de modo genérico? Né? Sobre o conhecimento histórico, o Marrou ele aperfeiçoa de uma certa maneira as ideias de um livro mais ou menos contemporâneo, que era sobre os combates da história ou apologia da história, do Marc Bloch. Né? Marc Bloch também francês, né? O livro póstumo, né? O Marc Bloch morreu em 1944, na época o Marrou já estava trabalhando um livro dele. Né? Mas enfim, então o Marrou ele se distancia em alguns pontos do pensamento do Bloch. Né? Isso na segunda parte daqui do vídeo eu vou explicar com mais calma. Né? E a grande especialização do Marrou, né, ela foi história antiga, né, antiguidade. Né? Então, uma das suas obras mais conhecidas foi a História da Educação na Antiguidade. Né? Uma obra mais posterior, já da maturidade, a fase final da vida dele, ele publica no início dos anos 60 o Nova História da Igreja, né, a parte 2 do volume 1, que ele trata do período lá do Império Cristão, né, o Império Romano Cristão, já do século IV até o século VI, até o final da Patrística. Né? E já nessa fase, já em 1968, já bem velho, né, Marrou escreve o Teologia da História, né, que é um conjunto de ensaios onde ele procura refletir teologicamente o papel do historiador, né, da história, né, na história humana, enfim, né. Muito bom. Então, assim, em suas linhas mais gerais, esse é o pensamento do Henri René Marrou. Né? Há uma influência muito grande de Santo Agostinho. Né? Quando a gente for analisar as passagens do livro, isso vai ficar bem claro, as passagens dos fichamentos que eu fiz. Né? Principalmente porque a tese de doutorado de Marrou era sobre Santo Agostinho de Hipona. Né? Então, o pensamento de Santo Agostinho permeia o pensamento dele. Inclusive, quando ele vai falar da história da Igreja, é visível a influência agostiniana, né? Essa ideia da dualidade, cidade de Deus, cidade dos homens. Né? Fica bem claro isso. Né? Bom, a primeira, eu queria tratar algumas passagens sobre o livro do conhecimento histórico. E é interessante que, de acordo com o historiador Jaume Aurel, ele classifica a obra sobre o conhecimento histórico, ou do conhecimento histórico do Marrou, como escola de história religiosa francesa. Né? Então, como eu havia comentado no início, o Marrou era católico praticante, tendo atuado na juventude na ação católica francesa. E em diversas passagens do livro do conhecimento histórico, percebemos que ele alimenta uma viva preocupação com uma teoria histórica de matiz católico. Né? Na introdução, Marrou rebela-se contra os que queriam ver na história uma mera disciplina auxiliar da sociologia e da antropologia. Na verdade, ele queria reposicionar a ciência histórica frente às demais ciências humanas. Ele chega a nos questionar sobre qual o comportamento correto da razão na sua aplicação à história.
né? Só que aí ele faz um alerta, né? Quer dizer, não é história no sentido hegeliano ou mesmo marxista, não, né? Ele vai dizer assim, né, citação: não se trata aqui de filosofia da história no sentido hegeliano, especulação sobre o devir da humanidade no seu conjunto, para lhe apurar as leis ou, como há tendência para dizer hoje, o significado, mas de uma filosofia crítica da história, de uma reflexão sobre a história, consagrada ao exame dos problemas de ordem lógica e gnoseológica, levantados pelo processo do espírito do historiador. Esse é um ponto que o Marrou desenvolveu exaustivamente no seu livro, né? Ele critica o marxismo, o hegelianismo, né? Como dizendo, são instrumentos que falsificam a história, porque criam uma imagem ideal do fato histórico, da realidade, e aplicam a realidade. Não, Marrou vai dizer que não. A gente tem que ter contato com o fato histórico para aí sim entrar em contato com a realidade, não o contrário, né? Dos fatos a analisar à luz da teoria, e não o contrário, né? A partir da teoria eu forçar o fato histórico a bater com a minha teoria, né? Por isso que ele fala, né? Quer dizer, o testemunho do passado, ele tem que ser visto de uma forma positiva. Você não pode desconfiar do fato histórico, não pode dizer, é falso, o documento é falso. Marrou vai dizer que isso não é correto, essa visão, né? Outro ponto importante, né, que ele fala, né, que o historiador, ele não vem para mudar a realidade, ele não vem para criar grandes sistemas de construção da realidade, ele vem para narrar o fato, né? Como dizendo uma citação aqui dele: a história não pode assumir na cultura humana, na vida, o papel de um princípio animador. O seu verdadeiro papel, infinitamente mais humilde, mas ao seu nível real e bem precioso, é fornecer a consciência do homem que sente, que pensa, que age uma abundância de materiais sobre os quais exerce seu juízo e a sua vontade. A sua fecundidade reside nesta extensão praticamente indefinida que realiza da nossa experiência, do nosso conhecimento do homem. Essa é a sua grandeza, a sua utilidade. Na parte final do livro, sobre o conhecimento histórico, que é a parte que realmente, as passagens que nos interessam, ele fala sobre a história da igreja, Marrou, ele faz alguns alertas para o católico que decide enveredar para a história. Numa delas ele diz assim para nós: a história do cristianismo requer que se tenha pelo menos o sentido de que pode ter sido um fenômeno religioso, o sentido dos valores espirituais. Por não o haverem compreendido, quantos trabalhos históricos nos não dão a impressão de serem pintura da autoria de um cego de nascença, música contemplada por um surdo. Ou seja, o Marrou está dizendo assim, não quer dizer necessariamente que você tem que ser católico, mas tem que ser essa sensibilidade, tem que procurar entender por que a pessoa se dita católica fez isto, aquilo, por que reza, qual que é a concepção, que tem uma concepção de Deus, etc. Então, isso é um alerta para nós acadêmicos que estudamos o fenômeno Igreja Católica Apostólica Romana, né? Quer dizer, você tem que procurar compreender por que o seu agente histórico fez as coisas de uma determinada maneira ou de outra maneira, né? E aí, aqui então, adentramos um terreno complexo, já que Marrou nos diz que é preciso um mínimo de afinidade com o objeto de estudo, o que coloca uma questão sempre incômoda ao historiador: como fica a objetividade histórica? Essa resposta ele mesmo nos deu linhas atrás: a idoneidade do historiador, o uso de instrumental teórico honesto e a erudição sobre o assunto a ser estudado. Então Marrou ele vai dizer assim: você nunca vai ter uma visão 100% isenta, 100% objetiva, mas se você procurar ser idôneo, ser honesto, usar um instrumental teórico honesto, claro que aqui ele já nos disse de antemão, né, o idealismo filosófico não serve, né? E erudição, ou seja, procurar saber o máximo possível sobre o assunto. São maneiras de, talvez, se não sanar o problema, minimizar ele em parte, né? E aí aqui ele entra um outro ponto polêmico do livro, sobre o conhecimento histórico, onde ele critica a teoria das formas, que ainda hoje é utilizada, o método histórico crítico, né? Então Marrou, ele antecipa em décadas a crítica ao método histórico crítico, né?
que o Papa Emérito Bento XVI, na sua trilogia Jesus de Nazaré, fez de uma maneira brilhante no prefácio do segundo volume. Eu vou ler bem rápido, a passagem é meio grande, mas eu vou ler só o começo. Ele nos diz assim: tomemos como exemplo a interpretação dos evangelhos canônicos. Quanto tempo perdido pela crítica a procurar a credibilidade do testemunho que eles dão sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Começamos apenas porque os fundadores da Form Geistes, teoria das formas, ainda excessivamente submetidos à tradição estabelecida pelo século XIX, não souberam tirar todas as conclusões que se ressaltam dos princípios tão fecundos que tiveram o mérito de pôr, a perceber de que urgia, em primeiro lugar, compreender o que era um evangelho. Não é uma coletânea de autos, de atestações de acontecimentos, mais ou menos exatos ou tendenciosos, mais ou menos fielmente transmitidos. O autor, o evangelista, não se propunha fornecer um dia uma documentação histórica historicizante, mas uma coisa completamente diferente. Queria, na perspectiva existencial da catequese eclesiástica, transmitir aos seus leitores o conhecimento de Cristo necessário à salvação. Bom, a citação aqui ainda continua, mas acho que já deu para entender. Quer dizer, a teoria das formas, o método histórico-crítico, ele deforma o entendimento dos evangelhos. Essa é a visão do Marrou, né? E aí adentramos essa outra obra dele, né? O Teologia da História, que segundo o próprio Marrou é uma continuação, um complemento sobre o conhecimento histórico. Então aqui, se sobre o conhecimento histórico é uma visão filosófica da história, no Teologia da História, como o nome diz, é uma visão teológica da história. Ele vai além da filosofia. Aí tem uma série de passagens, não teremos tempo de ler todas, né? E peço licença que eu vou traduzir diretamente do castelhano, né? Então, Marrou vai dizer que o fiel, o cristão, ele faz parte não da história propriamente dita, mas uma história sagrada. Na passagem ele cita assim, aliás, eu cito, né? Cada pessoa humana tem também que julgar seu papel em outra história, a história espiritual, aquela segundo a qual se realiza o plano escolhido por Deus para a salvação do mundo. Heiles Geistes, a história sagrada. A história que avança misteriosamente até o último dia, em que encontrarão ao mesmo tempo seu final e sua culminação, segundo o duplo sentido da palavra fim. Né? Então Marrou, ele vai nos dizer aqui que a história, quer dizer, você sendo um ser humano, né, o ser humano, quando você decide se converter ao cristianismo, você passa a fazer parte de uma outra história, a história sagrada, que começa lá atrás na Bíblia, depois no Novo Testamento, os padres da igreja, né, durante o período das perseguições, andando, a história vai andando até chegar, 2016, né? Então, para Marrou, o cristão vive materialmente na terra, mas já vislumbra o céu. Para Marrou, o ser humano por excelência é aquele que atinge a santidade em vida, tendo superado as tendências e más paixões do mundo, aqui em seu sentido negativo. Ou seja, o Marrou ele se distancia do Maritain, né? O Maritain, nós vimos vídeo há bons meses atrás, né, no seu livro sobre o conhecimento histórico. O Maritain fala há um duplo movimento contrastante, quer dizer, o bem e o mal. A pessoa faz ao mesmo tempo o bem e o mal. O Marrou não pensa dessa maneira, né? Ele pensa assim, há uma tendência a cometer erros, mas a ideia é que a partir do momento que você se converte, você passa a querer fazer mais coisas boas que, entre aspas, coisas ruins, né? Então, como podemos perceber, Marrou aqui, ele vê a história da igreja como dependente da inspiração divina, da inspiração de Deus, mas dependente também da liberdade do homem. O homem que escolhe seguir a vontade divina, né? E aí vem uma questão muito importante. A gente coloca assim, mas se Deus está presente na história da igreja, como é que fica a questão do mal, como é que fica a questão do pecado, enfim. Então Marrou ele nos responde a essa colocação. Ele diz assim, Deus está sustentando a todos os seres e é o Senhor da história, porque não só conhece, senão que tudo quanto ocorre acontece porque Ele, Deus, quer e permite.
E esse Deus nos ensinou a invocá-lo como Pai. Este é o primeiro fundamento de nossa segurança e de nossa confiança na história. A fé em sua providência e em seu amor. Sabemos que sua mão todo-poderosa e misericordiosa sustém, invisível mas presente, o desenvolvimento dos tempos desde o primeiro dia da criação. Inclusive quando o mal irrompe e parece arrebatar tudo, quando as catástrofes cósmicas nos arrastam como uma pena, sabemos que não nos está permitido desesperar, porque tanto amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça. Evangelho de São João, né? Capítulo 3, versículo 16. Né? Muito bom. Então, como vocês podem notar, Mahu, ele entende, quer dizer, todas as coisas que acontecem na história, elas fazem parte de um plano maior, um plano divino, né? Então, o que ele vai dizer para nós? A duração da nossa história é a do tempo necessário para o recrutamento do povo dos santos e para a edificação da cidade de Deus. Então, essa é a medida que nós temos para determinar o fim dos tempos, né? O Apocalipse, né? Vamos ver aqui mais uma passagem. Sim. Implicitamente, encontra-se um dado precioso. A história da igreja é feita apenas com justificados no sangue do Cordeiro. Aí, fazendo referência ao livro do Apocalipse, né? Ou seja, os que vivem dentro da igreja. Os não católicos e não cristãos, logicamente, participam da história humana, prevista por Deus de uma forma misteriosa. Seria muita maldade colocá-los sob o poder de inspiração demoníaca, reservada a todos aqueles que voluntariamente renegam o Cristo. Aí nas palavras de Mahu, o corpo místico de Cristo é o verdadeiro sujeito da história, e a culminação desse crescimento é a razão de ser e a medida do tempo que todavia transcorre. E aí vem uma colocação forte, acho que de todas as do livro Teologia da História, acho que a mais forte que Mahu fala, que existem, né, lógico, lembrando que Mahu vê agostinianamente a história, então a cidade de Deus é a igreja, leva ao céu, e a cidade dos homens, inspirada pelo demônio, leva ao inferno. Só que Mahu vai um alerta para nós, que à medida que a história humana vai transcorrendo, as coisas de Deus são cada vez mais silenciosas e humildes, e as do demônio barulhentas. Ou nas palavras dele, ele diz assim: o triunfo seguro do bem talvez não seja jamais perceptível. A observação empírica, enquanto que a presença eficaz do mal deixará sempre sentir sua pressão e seu poder. Na véspera do instante supremo em que a história vai a deter-se, ou seja, o fim da história, uma vez chegada a seu termo, quando o corpo de Cristo tem alcançado seu perfeito crescimento, pode ser que nesse momento, aos olhos carnais, do historiador das instituições e das técnicas, e a observação dos testemunhos, a Terra apareça como um campo de ruínas e essa época como um tempo de fracassos. Ou seja, para Mahu, o crescimento no bem será cada vez mais discreto, porém presente perante a presença do mal, que parecerá quase onipresente e vencedor, quando na realidade o que está acontecendo é o contrário. Um dos sinais visíveis da iminente parúzia será a aparente derrota de Cristo e de sua igreja. Mas o momento exato da segunda vinda de Jesus é desconhecida para nós. Na história, fatos aparentemente importantes depois mostram-se medíocres e coisas até então desprezadas tornam-se fundamentais. Mesmo o mal e a morte concorrem para o bem no final das contas, né? Então, gente, podemos dizer assim, então, de uma certa maneira, né? Quer dizer, qual que, então, se o bem é cada vez mais discreto e o mal cada vez mais barulhento, como é que eu vou constatar que a história da igreja, a história sagrada, ela está evoluindo? Através dos santos. Então, Mahu vai dizer, palavras dele: todo o tempo que transcorre entre as duas parousias, os dois adventos do Senhor, é o tempo durante o qual Deus faz amadurecer esses frutos da história, que são os santos. Os santos, para Mahu, antecipam o céu, no sentido de que em alguns vislumbres eles tocam o divino
mesmo ainda estando na Terra. A vida na Terra, segundo Maru, é o prazo concedido aos homens para que possam aproveitar o oferecimento de salvação. Essa salvação que tem sido já ganha, mas que cada homem tem que apropriar-se. Então, de novo, vejam, a questão do livre-arbítrio. Vocês percebam, né? Quer dizer, você tem que conquistar, né? Deus já tem tudo planejado para você, mas você tem que, por uma iniciativa livre sua, correr atrás, como a gente diz, uma linguagem bastante informal, né? Então, esses santos, eles santificam-se no mundo e santificam o mundo, né? Essa é a ideia do Maru. Vejam que interessante, quer dizer, o Maru ele vai dizer que através da vida normal, o cristão vai santificar-se no mundo e santificar o mundo. Só que o Maru, ele vê essa ação do cristão um pouco diferente do que São José Maria Escrivá de Balaguer. São José Maria Escrivá vai dizer para nós o que? Você tem que santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os outros pelo trabalho, essa tríade, né? Já o Maru, para ele, não é uma tríade, é uma díade, né? Vamos assim dizer. Então, você santifica o trabalho e santifica os outros pelo trabalho. Acabou, né? Agora, é interessante que para Maru, essa atuação, vamos assim dizer, cotidiana, ela é fundamental. E daí encaixa um pouco aquilo que eu falei há poucos instantes, entre aspas, da descrição da história da igreja, da descrição da ação de Deus e dos cristãos na história do mundo. Bom, gente, para acabar, que o vídeo já está ficando gigantão, vamos resumir o pensamento de Henri Maru sobre a história da igreja em 4 pontos. Primeiro, Deus criou o mundo e atua no mundo. Segundo, o cristão em estado de graça santificante participa desse plano divino. Então, o cristão que não está em pecado mortal, que procura viver a santidade, ele participa desse plano divino. Ele é um agente da história da igreja. Terceiro, mesmo através de pecados e dores da humanidade inteira, o cristão é chamado a não desanimar e lutar para santificar o mundo através do seu apostolado e seu trabalho cotidiano. E o último ponto. Nesse processo de santificação do mundo e de santidade pessoal dele no mundo, ele mesmo se santifica, tornando-se o sinal mais visível da presença de Deus e da igreja na terra. Então para Maru, são esses 4 pontos que determinam o desenvolvimento da história da igreja ao longo dos tempos. Tá?